Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Eu resolvi dividir esse tutorial em duas partes para deixar tudo bem explicadinho, sem estender demais o tutorial. Nesse tutorial, a primeira parte, eu vou mostrar o conceito por trás do dimensionamento de um dissipador de calor de forma direta, rápido, lépido e rasteiro. Vamos lá? O dissipador serve para diminuir o calor no corpo do componente. Aqui vou concentrar a atenção no transistor. O calor é gerado pelo chip, onde está a junção do semicondutor. Por isso vou chamar simplesmente de junção. O objetivo do dissipador é diminuir a temperatura na junção, facilitando a transferência do calor para o meio ambiente, simples assim. Os fenômenos físicos envolvidos são complexos, então existe uma forma prática de abordar esse tema, uma forma especialmente desenvolvida para nós técnicos eletrônicos. A técnica consiste em criar um modelo elétrico para explicar esse fenômeno. Nós eletrônicos agradecemos. O modelo elétrico é mostrado na figura. Parece um circuito simples, mas tem duas fontes, uma de corrente e outra de tensão. E eu acho que é exatamente esse modelo pouco convencional que faz os técnicos sentirem alguma dificuldade. A fonte de corrente representa a fonte de calor, o calor que tem que se deslocar pelo sistema, no caso o circuito. O que se desloca por um circuito? Isso mesmo, a corrente. Então a fonte na esquerda é uma fonte de corrente, onde o valor da corrente vai ser igual ao valor da potência elétrica entregue na junção. Então a corrente nesse modelo é igual à potência na junção, a potência consumida pelo transistor quando ligado no circuito real. A temperatura ambiente é representada por uma fonte de tensão. Então, a temperatura é representada nesse modelo pela tensão. Na maioria dos modelos, a temperatura ambiente é estimada em 20 graus. Então, a fonte de tensão vai ser fixa em 20 volts. Entre a corrente gerada pela temperatura na junção e a temperatura ambiente existem as resistências térmicas, representadas pelo R maiúsculo e a letra grega θ na base. A resistência térmica indica a resistência que o sistema oferece à transferência de energia térmica. Cada dispositivo colocado entre a junção e o meio ambiente deve ser representado por uma resistência térmica. No transistor com dissipador, o modelo normalmente é representado com 3 resistências térmicas. No transistor sem dissipador, basta uma resistência térmica. Já vamos ver um exemplo para deixar isso bem claro. A unidade da resistência térmica é graus por watt. Se for usado um transistor sem dissipador, só existe uma resistência no circuito, a resistência térmica oferecida pelo encapsulamento do transistor. Essa resistência é descrita como RΔJA, resistência térmica entre a junção e o ambiente. A letra J significa junção e a letra A significa ambiente. Nesse tutorial eu vou usar nos exemplos o transistor MTP3055. Veja o campo com a resistência térmica entre a junção e o ambiente. Essa resistência será usada quando não for usado o dissipador no transistor. Nem todo o datasheet mostra essa resistência. Nesse caso, o valor é de 62,5 graus por watt. Essa é a resistência térmica entre a junção e o corpo, RΔJC. Essa será usada quando o transistor for montado com dissipador. Essa resistência aparece em todo o datasheet. Agora você vai prestar atenção nesse parâmetro. Ele é muito importante. Aqui ele vale só 3,13 graus por watt. Quanto menor o valor da resistência térmica, menor a oposição à transferência do calor. Viu a similaridade com a resistência do circuito elétrico? Menor resistência térmica, mais fácil dissipar o calor, mais fácil passar o calor. Agora vou mostrar um exemplo. O exemplo da figura mostrando o transistor sem dissipador. Veja o chip no interior do transistor. Ele vai gerar o calor que deverá ser dissipado para o meio ambiente. Dentro do transistor é montada uma aleta dissipadora, uma aleta metálica. Sobre essa aleta metálica é montado o chip para facilitar a transferência do calor e o coletor do transistor é ligado a essa aleta. Nesse nosso exemplo, só vai ter uma resistência térmica, a resistência da aleta metálica que vai ligar direto à junção ao meio ambiente. O transistor usado nesse exemplo é o MTP3055, tem dissipador e consumir uma potência de 1 watt, que deverá ser dissipada para o meio ambiente a 20 graus Celsius. Veja o circuito. Uma fonte de corrente representando a junção. O valor dessa fonte de corrente será de 1 ampere, que equivale a 1 watt. Uma fonte de tensão representando a temperatura do meio ambiente. O valor 20 volts, representando 20 graus Celsius. Entre as fontes, uma resistência de valor igual a
62,5 ohm, representando a resistência térmica de 62,5 graus por watt, tirada do datasheet. A pergunta é simples: qual a temperatura na junção? Em termos elétricos, é perguntar qual a tensão na fonte de corrente. A resposta não é tão simples assim, porque nesse circuito tem uma fonte de tensão e uma fonte de corrente, e isso não aparece todo dia. Você já tinha visto um circuito assim? A dificuldade da análise desse circuito está na fonte de corrente. Como não aparece todo dia, a gente não está acostumado a lidar com ela, e alguns técnicos podem sentir alguma dificuldade. Para mim, esse é o ponto fraco desse sistema. Então, eu vou analisar esse circuito com todo cuidado. Se você dominar a análise desse circuito, o restante vai ser muito fácil. Uma fonte de tensão todo mundo está acostumado a ver. Ela fixa nos seus terminais uma tensão bem conhecida. Por exemplo, uma bateria fixa 12 volts nos seus terminais. E esse é um conceito que todo mundo está acostumado. No circuito da figura, a tensão nos terminais da fonte de tensão é 20 volts, que representa a temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Quando você olha uma fonte de tensão no circuito, você sabe a tensão, mas a corrente vai depender do circuito. A fonte de corrente funciona de forma similar, mas ela força uma corrente a circular no circuito. Já a tensão nos seus terminais vai depender do circuito. Essa é a chave para resolver esse circuito e também a dificuldade. Então, vou mostrar como determinar a tensão na fonte de corrente nesse exemplo. Primeiro, você consegue dizer qual a tensão na resistência térmica? Simples, é a corrente na resistência multiplicada pela resistência. E aqui está o diferencial desse circuito. A corrente é determinada só pela fonte de corrente. Não tem influência alguma da fonte de tensão. A tensão na resistência térmica é igual a 1 ampere vezes 62,5 ohm. Isso dá 62,5 volts. Na teoria térmica, isso quer dizer que vai haver uma diferença de temperatura de 62,5 graus Celsius entre a junção e o meio ambiente. Agora fica fácil determinar a tensão na fonte de corrente. Isso é a temperatura na junção. É só usar malhas. Percorrendo a malha no sentido da corrente da fonte, temos mais a tensão da junção, a nossa pergunta, menos a tensão na resistência térmica, menos a tensão da fonte. Substituindo os valores e resolvendo, é só somar a tensão da fonte mais a tensão da resistência térmica. Isso vai dar 82,5 volts. Isso significa que a temperatura na junção vai ser de 82,5 graus Celsius. Muito simples para quem conhece eletrônica, não é mesmo? A pergunta é, será que o transistor vai queimar? Aqui não tem um consenso. Uma sugestão é usar a temperatura de armazenamento. Veja que nesse transistor é de 175 graus Celsius, mas na prática é melhor considerar a temperatura máxima da junção como sendo 120 graus. Um valor que deixa a gente de cabelo em pé. Quem tem cabelo, é claro. Ou melhor ainda, quanto menor a temperatura, melhor. Então a resposta é não. Esse transistor pode operar tranquilamente sem dissipador quando estiver dissipando 1 watt de potência. Pode até queimar seu dedo, mas deve funcionar. E para 10 watts, o que você acha? Para 10 watts, a queda de tensão na resistência térmica será de 625 graus. Aqui acho que ninguém tem dúvida. E sentiríamos com certeza cheiro de ampere queimado. Então o que fazer? Usar o dissipador. Viu como saber a resistência térmica é importante? Aqui eu apresentei o conceito da análise da dissipação de calor num transistor usando o modelo elétrico, o mais usado entre os técnicos. No próximo tutorial eu vou mostrar como o dissipador é representado nesse modelo. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!